Olá, bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta oportunidade nós vamos fazer um breve vídeo e nós vamos analisar aqui a passagem de Gênesis 32, 24. Vamos ler aqui, ó. E Jacó lutou só, e um homem lutou com ele até pela manhã. Bom, aqui nós vamos trabalhar a identidade deste homem. Quem era este varão ou este homem que lutou a noite toda com Jacó? Bom, de acordo com alguns intérpretes, ou pelo menos, por assim dizer, para a teologia cristã, este varão que lutou com Jacó até ao amanhecer, nada mais, nada menos é do que Jesus Cristo em sua forma pré-encarnada. Eles dizem que este varão ou este homem que lutou com Jacó seria Jesus Cristo. Por assim dizer, o anjo do Senhor que aparece nas páginas do Antigo Testamento é identificado com Jesus Cristo. Outras manifestações do Antigo Testamento é identificada com Jesus Cristo. Então, este varão aqui que lutou com Jacó, de acordo com a teologia cristã, defendida por a maioria dos intérpretes, e que nasce ali na teologia patrística, nasce com Justino de Roma. Então, passou-se a identificar este varão aqui, ou este homem que lutou com Jacó, com Jesus Cristo. Então, é sobre isso que nós vamos discorrer neste vídeo. Será que este homem, este varão que lutou com Jacó, é realmente Jesus Cristo? Será que é Jesus Cristo? Ou, por outro lado, será que aqui realmente é um anjo? Um malach, de acordo com a interpretação judaica. Bom, os judeus, por outro lado, eles vão dizer que aqui é um malach, ou seja, um mensageiro, um anjo, um ser celestial, mas que, vamos dizer, humanizado ou em forma humana, ele aparece a Jacó e luta com Jacó. Por exemplo, no Targum de Jerusalém, ou Targum de Jonathan ben Uziel, este aqui, ele vai dizer, ele vai identificar esse malach, ou este anjo, com o malach Gabriel. Deixa eu ver aqui, Gabriel, deixa eu tirar a dúvida aqui. Miguel, com o malach Michael, ou o anjo Miguel. Pois bem, de acordo então com outros intérpretes, por exemplo, Rashi, eu tenho aqui o comentário da Torá de Rashi, ele vai identificar esse malach como sendo o anjo de Esav, ou seja, o anjo de Esaú. Bom, de acordo com a interpretação de Rashi, aqui trata-se sim de um anjo, mas o anjo de Esaú. Mas para que você entenda por que ele disse anjo de Esaú, é porque na interpretação judaica é comum se dizer que cada pessoa tem um anjo da guarda, um anjo que o acompanha. Então, que não seria o próprio Esaú lutando com Jacó, mas sim o anjo que acompanhava Esaú. Então, ele vai e luta com Jacó e é vencido. Então, eu estou mostrando aqui para vocês as várias interpretações. Diga-se de passagem que antes de Jesus Cristo vir, antes do nascimento da igreja, a interpretação comum entre os judeus é essa, de que tratava-se de um anjo. Agora, quem era este anjo, aí variava. Bom, de acordo com o Targum de Jonathan, esse anjo seria o anjo Michael, ou Miguel. Você vai para Oséias 2,4. Oséias 2,4, quando você lê lá, Oséias 2,4 vai dizer claramente que Jacó lutou com um anjo. Então, a começar daqui, a interpretação judaica, a partir da própria escritura, vai dizer que Jacó, sim, ele lutou com um anjo. Quero ler aqui para você, ó. Oséias 2,4. Oséias capítulo 12 e verso 4. Como é que Oséias, ele se reportando à passagem em questão, ele vai dizer aqui, ó. Vamos lá, Oséias 12, a partir do versículo 3. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força, como príncipe se ouve com Deus.
Como príncipe, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Então, de acordo com Oséias, a luta aqui se deu entre Jacó e um malá, ou seja, um anjo. Então vamos lá, mas respondendo a nossa pergunta. De acordo com a teologia cristã, o Novo Testamento. Vamos aqui agora para o Novo Testamento. O que o Novo Testamento tem a dizer para nós sobre essa passagem? Nada. O Novo Testamento ele jamais vai identificar o anjo do Senhor, e no caso aqui em questão, o anjo que lutou, ou o homem que lutou com Jacó, com Jesus Cristo. Jamais o Novo Testamento ele identifica Jesus Cristo no Antigo Testamento com um anjo. Não, eu sempre tenho observado, eu sempre tenho analisado isso nos meus vídeos, para quem me acompanha, e eu digo o seguinte, que sempre que os autores do Novo Testamento buscam Jesus nas páginas do Antigo Testamento, eles identificam Jesus Cristo como sendo o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus incriado, o Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas, o Deus único e verdadeiro. Sim, quando os autores do Novo Testamento eles vão identificar Jesus no Antigo Testamento, eles vão identificar Jesus como sendo o Yahvé único, o Senhor único. Aquele Deuteronômio 6,4 que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Então aquele Senhor de Deuteronômio 6,4, aquele Adonai que aparece para Isaías, o que é visto por Isaías assentado no trono, ali é Jesus Cristo. Ok? Então, quando se interpreta este homem, este varão, que no hebraico é Ish, lutando com Jacó, e passa a se identificar como sendo Jesus Cristo, aí não é uma interpretação que nasce no Novo Testamento. Não, essa interpretação ela surge na patrística, de acordo com a minha busca, com a minha investigação. O primeiro a fazer esta associação, se eu não estou enganado, foi Justino de Mártiro. Justino de Roma, que viveu entre 100 a 165, ele passou a identificar o anjo de Yahvé, o anjo do Senhor, nas páginas do Antigo Testamento com Jesus Cristo. Então, essa é uma interpretação cristã patrística, que nasce com Justino de Roma. Ok? Nasce com Justino de Roma esta ideia de que o anjo do Senhor nas páginas do Antigo Testamento é Jesus Cristo e, por conseguinte, o anjo que lutou aqui com Jacó é Jesus Cristo. Mas essa interpretação você não pode encontrar nas páginas do Novo Testamento, muito menos no Antigo Testamento. Nós temos a interpretação claramente no Antigo Testamento de que aqui não se trata do próprio Deus, mas sim de um anjo de Deus, de um anjo que portava a autoridade. Sim, mas aqui era um anjo, não era o próprio Deus. Aqui era realmente um anjo, é só você ler de novo em Oséias 12:4, ok? Então, repetindo aqui. E Jacó ficou só, e um homem lutou com ele até pela manhã. Ainda sobre a palavra homem, que no hebraico nós lemos aqui, ish, eu quero dizer para vocês o seguinte, que esta palavra ish, que é traduzida por varão ou por homem, ish, às vezes, pode indicar um homem de carne e osso, um homem como eu e você, como nós, mas ish também pode indicar um anjo, um ser celestial. Ish, por sua vez, significa realmente macho, um varão, um homem. Mas nem sempre Ish indica um homem nascido de homem e mulher. Ok? Ish, às vezes, aponta para anjos. A palavra usada especificamente para homem, homem, nascido de mulher, com homem, um homem mesmo de carne e osso, um homem que tem sexo, um homem que reproduz, é Adão. Tá certo? A primeira vez que o homem, aparece a palavra relacionada ao homem, homem como nós, é Adão. Ok? Adão, tanto é o nome de um homem, do primeiro homem, como é o nome da humanidade.
Por exemplo, quando nós lemos lá em Gênesis, eu vou ler aqui para vocês aqui, ó, o que é que diz aqui, ó. Quando os filhos, assim diz assim, ó, quando os filhos, ó, e aconteceu que quando os homens, estou lendo aqui na Septuaginta, começaram a ser numerosos sobre a terra e lhes nasceram filhas. No hebraico, a palavra aqui, quando a gente lê, e aconteceu que quando os homens, no hebraico aqui é Adam. Esta palavra Adam, ela é usada tanto para o primeiro homem, para um homem só, Adão, como ela é usada no sentido genérico para se referir à humanidade. De forma que a palavra Adam, que aparece aqui no hebraico, ela pode também ser traduzida assim, ó, e aconteceu que quando os homens, no plural, Ha-Adam, como ela também pode ser traduzida assim, ó, e aconteceu que quando o homem começou a ser numeroso sobre a terra, eles nasceram filhas, ok? Então, quando se diz os homens ou o homem, o sentido sempre é coletivo, é genérico. Ha-Adam, em hebraico, pode significar os homens ou pode significar o homem no sentido de a humanidade. Então, faça esta distinção. Adam sempre significa homem, homem, aqui da terra. Mas Ish, que também é usada para um homem, às vezes Ish é usada para anjo. E a palavra ali em Gênesis 32, que eu vou ler mais uma vez aqui para vocês, como eu já falei, Gênesis capítulo 32, 24, ó, e Jacó ficou só e um homem, no hebraico, Ish, lutou com ele até pela manhã. Lembrando que no grego nós temos para homem antropos, ok? Antropos. Mas vamos lá, no hebraico nós temos um homem lutou com Jacó. Então, pelo fato de você ler aqui homem, não pense que aqui realmente é um homem como nós. O homem aqui em questão é um anjo. E isso foi interpretado por Oséias 12, 4. E Jacó lutou com um anjo. Então, repetindo, a palavra homem, varão, macho, do sexo masculino, Ish, é usada tanto para homens como para anjos. Então, o homem em questão aqui é um anjo. Não se trata aqui de Jesus Cristo. Nada nas páginas do Antigo Testamento e também nas páginas do Novo Testamento indica que o homem em questão aqui é Jesus Cristo em sua forma pré-encarnada. Não. Trata-se realmente de um anjo que, repetindo, de acordo com o Targum de Jonathan ben Uziel, aqui é o anjo Mihael. É o Malar Mihael, ou o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. E Orígenes, um dos primeiros pais da igreja, ele escrevendo no seu Peri Archon, Orígenes, ele interpretando a passagem deste livro aqui, Orígenes, Peri Archon, ele vai dizer que o anjo em questão aqui, ele vai analisar a expressão lutou com Jacó. Bom, ele vai dizer que este anjo não estava lutando contra Jacó, mas com Jacó, ao lado de Jacó, este anjo lutou contra outro anjo e venceu. Orígenes vai explicar que Jacó, ele venceu essa luta com o auxílio de um outro anjo que estava com ele. Ou seja, a verdade é que Jacó lutou com um homem, vamos dizer, com um ser angelical. Só que quando se diz um anjo lutou com Jacó, Orígenes vai dizer que este anjo não lutou contra Jacó, mas sim ao lado de Jacó, ou seja, estava auxiliando Jacó na luta e venceu um anjo. É assim que Orígenes interpretou no seu Peri Archon. Mas, a bem da verdade, a interpretação majoritária é que realmente aqui Jacó estava lutando contra um anjo. Este anjo ou um homem lutou com Jacó significa um homem lutou contra Jacó. Essa é a interpretação majoritária, essa é a interpretação mais defendida pela maioria. E se vocês querem saber qual é a minha opinião, eu opino que a interpretação é esta. Lá, Jacó aqui lutou contra um anjo, ou um anjo lutou contra Jacó, e não o anjo lutou ao lado de Jacó. Nós não podemos ver na leitura aqui dois seres angelicais envolvidos. Na verdade, a gente só vê na luta aqui envolvida um homem
lutando com Jacó. Vou ler mais uma vez aqui, ó. E Jacó ficou só, e um homem lutou com ele até pela manhã. E viu que não prevalecia contra ele. E viu que não prevalecia contra. Veja, este homem aqui, que lutou com Jacó, que é um anjo, que Orígenes vai dizer que estava lutando ao lado de Jacó contra outro ser. Não, mas a leitura aqui diz que este homem que lutou com Jacó, esse lutou com, o sentido é lutou contra. Por que eu sei? Por causa da leitura de 25. Ó. E viu que não prevalecia contra ele. Quem? O homem ou o anjo viu que não prevalecia contra Jacó. E ele tocou a parte larga da sua coxa e a parte larga da coxa de Jacó. Enrijeceu na sua luta com ele. Ou seja, luta com ele, luta contra ele. E ele disse, deixa-me ir, ou seja, o anjo, deixa-me ir, porque já subiu a alva, mas ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele lhe disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. E ele lhe disse, o teu nome não serás mais chamado Jacó, mas Israel será o teu nome, porque foste forte com Deus e serás poderoso entre os homens. Então, toda a narrativa, quando contextualizada, você vai ver que lutar com não significa lutar ao lado, mas sim lutar contra. Porque toda a narrativa aqui vai mostrar que o ser angelical aqui ele não estava lutando ao lado de Jacó, mas sim contra Jacó. Ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.